Aqui é Darcy Maria de Souza, sempre é um refrão que eu falo, que me dá muito prazer em vir conversar com vocês um pouquinho, dar algumas orientações, alguns segmentos pela quais eu trabalho, né? Sou psicanalista transpessoal, trabalho com psicanálise há muitos anos, 30 anos só, um pouquinho coisa. Sou numeróloga transpessoal também, trabalho através dos arquétipos do tarô. Também trabalho com astrologia, adoro trabalhar com astrologia, através dos arquétipos, através da cabala, através, entre outras, terminologia que a gente utiliza na astrologia. Gosto muito também. Então, eu sou uma estudiosa. Adoro estudar, gosto de passar esse conhecimento para frente. E é através de todo esse conhecimento onde a gente adquire, consegue chegar ao autoconhecimento. E a gente pensa, as pessoas imaginam sempre que a gente, para ter autoconhecimento, a gente precisa apenas entrar em meditação, precisa... Não, gente, a gente precisa estudar. Tem muita gente que tem a sensibilidade, tem essa sensibilidade, mas é o tal negócio. Eu tenho uma sensibilidade, eu tenho uma intuição, eu tenho uma sensação, eu tenho todas essas características, de extrasensoriais, mas tudo isso existe muito também, às vezes, quando você ultrapassa os limites e entra no ego, né? Então, eu sou a toda poderosa. Eu consigo fazer as coisas, eu consigo transformar tudo, eu consigo... Porque eu entro nessa vibe, né? Como o nome da área, nessa vibe, de achar que eu sou insubstituível, que eu sou um ser super. Não, eu tenho todas essas situações, tenho a minha sensibilidade, tenho a minha percepção, tenho a minha intuição, trabalho com todos esses agregados dentro de todos os meus atendimentos, mas eu também vou atrás dos estudos, né? Porque eu tenho que ter fundamento. Eu sou uma pessoa, assim, de muito fundamento. Eu, como boa, assim, eu falo assim que na numerologia eu sou um 8, né? Eu nasci no dia 17, que somando vai dar um 8, né? E quando você fala isso, você é uma pessoa gosta muito de ser justa, né? Justiça. O 8 é justiça. O 17 no arquétipo, né? Seria a estrela. Então, você percebeu? Eu tenho isso dentro de mim. Eu tenho que ir atrás do conhecimento, eu tenho que ir atrás das minhas verdades internas e comprovar, né? Quando eu fui contadora há muitos anos, contadora de empresa, mais de 25 anos, e para você sair de uma área de números, né, concretos, de trabalhar com multinacionais, trabalhar com todas essas realidades, assim, de papéis, de números, de resoluções, né, que você teria que ter, fazer análise. Fui auditora há muitos anos. Então, você tem que ter raciocínio lógico. E para eu acreditar que 2 e 2 podia ser um 5, foi muito difícil. E para eu acreditar que a astrologia funcionava, foi muito difícil, né? Porque eu fui atrás do conhecimento. E eu brinco sempre que eu tenho uma frase que eu sempre escutava, né, aqui da rádio mesmo, de outros comunicadores, e falava assim: escute tudo e concorde com tudo. E aceite tudo como verdade. Ao mesmo tempo, você duvide de tudo e vá buscar as verdades através das leituras, através das provas científicas, a prova de muita... Tudo isso existe, gente. E é impressionante como quando você vai atrás, você corre atrás de todos esses conhecimentos, você vê fundamento, você vê as coisas sendo provadas, as coisas sendo caracterizadas como algo verdadeiro. E você percebe o tanto que isso mexe com o nosso inconsciente e o quanto que isso nos remete a descobrir, né, as nossas verdades. O autoconhecimento, quando a gente aprende, desenvolve esse autoconhecimento e consegue passar e ajudar as pessoas. É nisso que consiste a minha formação. Eu fui atrás, né? Eu saí do mundo corporativo,
trabalhei muitos anos no mundo corporativo e fui buscar outras verdades, porque o mundo corporativo já não estava me dando, não estava me remetendo aos prazeres. Estava me remetendo somente às necessidades financeiras, né? Isso é importante. Gente, é muito importante. Muito, muito, muito. E eu vivi muito tempo com esse processo, né? De que eu era a bam, né? Porque eu cheguei um topo dos topos de ser uma coordenadora, de ser uma, né? De uma empresa, né? Multinacional, onde simplesmente eu comandava, né? E quando você chega nesse nível de comando, você acha que você é dona do mundo. Aliás, você não é dona do mundo, você é dona das pessoas que estão ali ao seu redor. Você manda e desmanda, você fala e as pessoas são obrigadas a te obedecer. E chega uma hora que eu falo assim, tudo isso, que como eu fui auditora, eu perturbei a vida de muita gente. Perturbei. Porque eu era obrigada. Né? Eu era obrigada a ir atrás das resoluções, eu ia atrás dos balanços, eu ia atrás disso, daquilo, e questionava sempre o que estava acontecendo. Então, eu estou falando todas essas pequenas coisas para saber que o mundo corporativo, ele se faz necessário. E principalmente na época que eu fazia. Era uma época que antigamente não tinha hoje as condições que tem hoje. Hoje, você faz tudo pelo celular. O celular comanda tudo. Através do meu celular, eu falo com todo mundo, com o mundo inteiro. Mas naquela época, não. O computador naquela época era maior que essa sala. E eram diversas pessoas que iam lá para controlar todo um balanço, as coisas, as necessidades básicas. Então, você percebeu? E isso me incomodava. Isso me incomodava porque eu ficava pensando como que a gente podia ficar nas mãos de um objeto. E tinha que confiar naqueles objetos que estavam ali. E hoje é exatamente o que está acontecendo. Isso aconteceu, gente, há 30 anos atrás, quando eu fui executiva. Agora, você imagina hoje, nós ficarmos do mesmo jeito, como nós estamos vivenciando, né? Atrás, presas dentro de um recinto que é a nossa casa, e sendo todo mundo sendo controlado com um celular. Vocês perceberam que agora a gente vive em função de um celular, de um notebook, de um computador, e não temos mais muitas pessoas ficaram presas a essas situações, vamos dizer assim. E toda essa situação que eu estou falando hoje para vocês, a gente percebe o quanto que nós estamos presos ainda a preconceitos, a dogmas, a situações que não foram resolvidas. Não nos questionamos, não buscamos nesse período, todos esses anos, muita gente não aprendeu a se conhecer. E olha, nesse período, justamente esse período que nós estamos vivenciando, muita gente foi buscar o autoconhecimento. Foi nisso que eu vim questionar agora, que a gente só vai buscar se conhecer quando a gente entra num processo de se questionar. O que eu fiz da minha vida? O que aconteceu até hoje que eu não resolvi, que não tive essa situação, que não deu, não permitiu crescer. Não se permitiu crescer. E a gente fica questionando. Aí eu fiz também, além claro, de astróloga, numeróloga, psicanalista, tudo isso lá, eu fiz também a constelação familiar, né? E na constelação familiar a gente fala primeiro, que a primeira coisa que a gente precisa fazer é tomar a força da mãe. E muita gente, da mãe e do pai, né? Eu falo da mãe primeiro, porque foi ela que nos deu a vida. A mãe, ela deu a vida, ela ficou 9 meses com a gente, né? Na barriga. E ela nos pôs para a vida. Foi a primeira força que você teve, foi nascer.
Você teve que ter o impulso, a força da mãe para você vir para a vida. Foi o seu primeiro desafio. Você ter a força da mãe para você vir para a vida. E quando você estava com muita fome, você precisou da mãe para se alimentar. Você percebeu o tanto que a mãe é importante para o desempenho de uma pessoa ir para a vida? E hoje muitas pessoas, se acham que são donas das mães hoje. Porque as mães são idosas, me coloco na situação, disfarça, né? Ninguém precisa entrar no detalhe. Mas muitas, né, ficam controlando a mãe de longe. Que não pode sair para lá, que não pode sair para cá, que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo. E acha que são donas de suas mães ou de seus pais. E esquecem que em primeiro lugar, deveria colocar a mãe em primeiro lugar. E não ela ser em primeiro lugar. Porque ela é apenas a filha. Mas quem deu a vida para ela foi a mãe. Mas os filhos não vê dessa maneira. Os filhos não aceitam que hoje eles se acham na obrigação de cuidar dos pais. Se acham. Isso não é obrigação. Isso não é dever. Isso deveria ser amor. E não por obrigação. Porque a mãe, quando ela pega o filho e coloca no mundo, ela cuida da criança desde que nasce com amor. Ela ensina a criança a andar, ela dá amamentação, aquelas que dão, ou dão a mamadeira, mas elas dão a vida. E elas criam aquelas crianças para ir para a vida da maneira dela. Cada um tem uma história a ser contada. Mas ela ficou ali o tempo todo. E enquanto o filho não ver a mãe como mãe, que ele é menor do que a mãe dele, ele não vai para a vida. É isso que eles não conseguem entender. Enquanto a mãe, o homem, a mulher, não aceitar que a mãe é muito maior do que eles não vão para a vida. Quando eles não aceitar o pai como ele... vocês não conheceram meu pai nem minha mãe, porque eles me abandonaram, eles fizeram isso, eles fizeram aquilo. Ótimo. Mas ela ficou 9 meses com você lá na sua barriguinha dela. Se ela te abandonou depois, o que ela fez, por que ela fez tudo isso, que você não sabe também como foi a vida dela, você não sabe o porquê de tudo isso, enquanto vocês não tomarem essa situação, vocês não vão para a vida. Porque quem dá a força para os filhos de ir para a vida é a mãe. E quem dá, olha que interessante, quem dá o sucesso para o mundo é o pai. Darcy, então eu não vou ter sucesso nunca. Porque meu pai foi alcoólatra, meu pai batia na minha mãe, meu pai fazia isso, meu pai fazia aquilo. Não. Ótimo, isso é problema seu? Fui eu que vivi. Falei, ótimo. Hoje você tem quantos anos? Qual a sua idade atual? Eu faço essa pergunta para você. Qual a sua idade atual para você ainda ficar nesse julgamento do que aconteceu com seu pai, com sua mãe, o que seu pai e sua mãe te abandonou? Que idade você está hoje? Você acha que vai resolver o problema você ficar guardando todo esse sentimento, todas essas realidades e não dar um lugar para eles dentro de você? Não, Darcy, é fácil. Você fala isso que não é fácil. Eu escuto, estou falando isso com respostas que eu escuto, né, nas terapias quando eu falo. É que você não vê como foi minha vida. Você não sabe o que aconteceu comigo. Porque se você tivesse conhecido meu pai, se você tivesse conhecido a minha mãe, você não ia falar isso para mim agora. Eu falei, então, eu não conheci nem seu pai nem sua mãe. Mas uma coisa eu quero que você tenha certeza. Você vai conseguir mudar sua vida com isso? Se ela vai voltar ao passado, você vai voltar ao passado e mudar essa situação da tua vida? Como assim, Darcy? Não, quero saber se você vai mudar o seu passado. Se você tem como voltar no passado e fazer que você tenha outro pai e outra mãe. Você tem. Mas se eu tivesse condições, eu faria. Eu falei, se fosse você, eu não faria, não. Se eu fosse você, nem pensaria nisso. Como, Darcy? Não.
Não pensaria, sabe por quê? Porque você é o que é hoje, graças a tudo que você já passou até hoje. Tudo que você já passou até hoje, até esse momento, é o homem ou a mulher que está aí do outro lado. Porque se você não tivesse passado nada disso, será que você seria a mesma pessoa? Você nunca vai saber, gente. Porque você não vai passar de novo. Você vai ter que morrer e viver de novo para saber. Então, que tal começarmos a pensar na vida a partir de agora? O passado eu não reconstituo, mas eu posso dar um lugar para ele. Como, Darcy, eu vou dar um lugar para o passado? Aceitando o passado que eu tive. Aceitando. Na constelação a gente fala isso. Eu vou dar um lugar para o meu passado. Eu vou dar um lugar para o meu pai e um lugar para minha mãe. Como? Perdoando? Não, você não tem que perdoar seu pai e sua mãe, você tem que se perdoar. O perdão é seu, em particular. Seu pai e sua mãe, já aconteceu, já morreu ou está vivo, você não quer mais falar com ele, mas primeiro você tem que se perdoar. Para você se perdoar, você tem que aceitá-los primeiro. Eu tenho que aceitar meu pai do jeito que ele é. Eu tenho que aceitar minha mãe do jeitinho que ela é, com todos os defeitos e qualidades. Depois que eu conseguir aceitar meu pai e minha mãe do jeitinho que eles são, aí eu vou conseguir me aceitar. Eu vou conseguir me ver. Olha que interessante. Depois que eu conseguir ver papai e mamãe, nossa, eu tô vendo, meu pai é assim. Papai, eu te vejo, eu te aceito, eu te dou um bom lugar no meu coração. Darcy, mas isso é falso. Não é falso. Comece a repetir essas frases constantemente para você. E deixar com o que aconteceu com seu pai e com sua mãe para eles. Isso é um assunto dos dois. Isso não pertence a você. Vocês estão percebendo o tanto que é importante como vocês deixam a responsabilidade do casal, do pai e da mãe para eles e vocês irem para a vida? Quando vocês ficam aceitando que o papai e a mamãe erraram, você está vivendo a tua vida? Não. Vocês estão vivendo a vida do papai e da mamãe e vocês ainda não foram para a vida. Vocês ainda não aceitaram a vida. Porque aquilo me incomoda. Incomoda, sim, não, mas eu aceito. Então, se você aceita, aí você vai mudar, aí você vai andar na vida, vai ter um sentido para a vida. E vai buscar esse sentido na sua vida. Porque enquanto você não aceitar seu pai, sua mãe, você não vai dar esse sentido para a tua vida. Você não vai dar uma referência para a tua vida. Porque você vive no passado. Olha que interessante, né? Você vive no passado. E você vivendo do passado, você consegue construir algo melhor? Não, porque você está preso às cacas lá do passado. Perceberam como é complexo a gente viver de um passado? A gente viver acusando o que fizeram no passado? E o que a gente faz o tempo todo? E olha, observe, eu quero que vocês observem também uma coisinha. Aqueles que casaram, que têm namorados, que já casaram 2, 3 vezes, é interessante. Normalmente o pai é parecido com o nosso marido. E as nossas mulheres são parecidas com nossas mães. Olha que interessante. Mas isso... Não, mas desculpa, gente. Isso porque eu criticava muito meu pai e muito minha mãe. E você só vai mudar essa referência quando eu olhar para o meu pai, olhar para minha mãe e aceitar o jeito que eles são. Senão eu vou casar 10 vezes e 10 vezes eu vou arrumar a mesma mulher e o mesmo pai. Olha que legal. E o mesmo marido. Porque eu não dei outra referência para eles. Eu não fui buscar um conhecimento, eu não fui buscar um autoconhecimento de aceitar eu como eu sou hoje. Mas não eu, como eu vejo que meus pais me criaram, os defeitos que eles colocaram, os defeitos que os outros acharam que eu tinha, e eu vivo até hoje com essa referência do passado, das críticas,
das rejeições, que nós buscamos todas as nossas rejeições. Nós buscamos todas as nossas referências. Vocês perceberam como é importante quando você se autoconhece? Você vai buscar esse autoconhecimento? E eu faço isso através do quê? Da astrologia, através dos anjos, através da numerologia, através da psicanálise, porque a constelação, gente, ela abre um caminho, ela abre um vertente assim enorme. Eu descobri o que aconteceu. E agora, o que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? Eu abri tudo. Eu já sei que eu tive um assassinato no passado, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu descobri tudo na constelação. E agora, o que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? Aí, agora eu vejo na barra de Axe fala assim, e agora, o que eu faço com isso? Como eu resolvo isso? Como trabalhar isso? Aí devolvo tudo com consciência anexada. Tudo bem, devolvo tudo com consciência, mas eu não tenho que ter consciência eu também? Cadê a minha consciência? Cadê eu viver agora, a partir de agora, ter outras referências para o futuro melhor? Eu plantar agora, né? Uma sementinha nova. Eu necessito plantar agora uma semente nova para eu querer construir uma nova realidade para o futuro. Fica aí a pergunta. O que você quer para o seu futuro? O que você busca para o seu futuro? Isso é importante a gente saber e descobrir dentro da gente. Porque enquanto eu viver do passado, o presente não vive, e eu fico do passado para o futuro e não vivo o presente, eu não planto novas sementes nesse presente. E percebeu que o universo fez com todo mundo? Colocou todo mundo no presente, agora você não pode nem viver no futuro, você não sabe o futuro, não tem como saber. O que vai acontecer no futuro? Não sei. Você viu que o universo é sábio. E o universo, eu falo que nos meus valores, gente, o universo é Deus. Deus, ele está todo num contexto, toda uma realidade, toda uma vivência, né? E está tudo dentro da gente. Mas a gente tem que crer, acreditar. Mas entre em contato comigo, eu sou Darcy Maria de Souza, sou psicanalista transpessoal, trabalho com a numerologia, com a constelação familiar, e trabalho com a constelação familiar e hidrossistêmica, gente, é fantástico. Os bonequinhos andam na água, é uma coisa fantástica. E também trabalho com astrologia consciencial. Eu ia falar hoje, eu vim para falar de constelação, vim para falar de terapias com os cristais radiônicos, vim para falar Coração das Deusas, que hoje é um dia fantástico, está acontecendo com todo mundo. Mas você viu que eu comecei a falar um negócio e saiu outra coisa totalmente diferente. Mas, gente, está acabando o meu programa. Eu queria agradecer muito ao Jean, que está aqui na minha frente, com toda a gratidão a ele, a gratidão a todos da Varbe Mundial, por me permitir fazer esses horários extras com vocês. E agradeço muito a todos vocês que estão me escutando nesse momento, que não é por acaso, tudo tem um porquê e um para quê, né? Então, comece a se questionar e a colocar na sua mente o que é melhor para mim para mudar a partir de agora. Como posso melhorar? Entre em contato comigo. Meu telefone é 99502-4333. 99502-4333. Gente, gratidão, gratidão eterna por vocês estarem aí. Fiquem em paz, gente. Tenha uma semana iluminada. Namastê.